Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Na nossa videoaula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês a segunda aulinha do Soplar. Na primeira aulinha para vocês, eu ensinei o porta-copos, né, desse kit que eu criei aqui. É um kit de chá ou café, você pode estar utilizando, tá? Ele é um kit menor. Na primeira aula, eu ensinei para vocês esse porta-copos aqui. Vou estar deixando aqui nos comentários fixados o link do passo a passo dele para vocês. E também os materiais que eu utilizei aqui para fazer esse trabalho, todos na descrição aqui do vídeo. Antes, peço para que você deixe o seu joinha aqui, tá bom? Para ajudar na divulgação desse vídeo do meu trabalho. E também o seu comentário, se você gostou. Me acompanhem também nas redes sociais, no Instagram, caso você queira me acompanhar, tem o Instagram, tá bom? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje e vamos para o nosso passo a passo. Então, vou iniciar aqui, vou dar minha laçada inicial. Vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou vir aqui na minha primeira correntinha de início, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, aqui eu subo 1, 2, 3 correntinhas, já conto como ponto alto. E aqui dentro dessa argola, eu vou fazer um total de 15 pontos altos, já contando com essas 3 correntinhas que eu iniciei. Feito, então, aqui os 15 pontos altos, eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Finalizando, então, aqui o nosso início de trabalho, né? A nossa basezinha. Agora, que eu vou fazer, vou caminhar um ponto baixíssimo. E aqui a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos dentro do mesmo pontinho de base. Então, subo aqui 3 correntinhas, já conto como um ponto alto, enrolo a linha na agulha e dentro do mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Formei aqui 2 pontos altos juntos dentro do mesmo pontinho de base. Enrolo a linha na agulha no próximo ponto de base, repito novamente, fazendo 2 pontos altos juntos para cada pontinho de base. E essa sequência a gente vai seguir até dar a volta em toda a carreira. Chegado ao final da minha carreira, vou contar 1, 2, na minha terceira correntinha aqui, ó, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ao final da carreira, vamos ficar com 30 pontos ao total, contando todos os pontinhos que a gente fez dentro de cada base. Agora, aqui, vou caminhar, fazer um ponto baixíssimo de novo. Vamos iniciar a próxima carreira. Para a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar aqui. Para a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos dentro do mesmo pontinho de base e um ponto alto sozinho. Então, subo aqui, ó, 3 correntinhas, que já vou contar como um ponto alto. Venho aqui dentro do mesmo pontinho e faço aqui novamente um ponto alto, totalizando 2. Enrolo a linha na agulha, no meu próximo pontinho de base, faço um ponto alto sozinho. Enrolo a linha na agulha, venho no meu próximo ponto de base e vou repetir novamente, fazendo 2 pontos altos juntos. Fez um, dentro do mesmo ponto, faço o segundo ponto alto. Ficou com 2. Novamente, enrolo a linha na agulha e no próximo pontinho de base, faço um ponto alto sozinho. E essa sequência a gente vai fazer até dar a volta em toda a carreirinha. Chegada aqui, ficou com um total de 45 pontos, contando todos os pontinhos que eu tenho aqui de base, tá bom? Então, ficou com 45. Vou chegar aqui, ó, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a próxima carreirinha. Para a próxima carreirinha, a gente vai repetir a mesma sequência. Então, vou vir aqui, sempre caminho um ponto baixíssimo para iniciar a próxima carreira. E aqui eu só repito, faço 2 pontos altos, essas 3 correntinhas que eu já subo, já conto como ponto alto, tá? Então, fica 2 pontos altos juntos dentro do mesmo pontinho de base, sempre eu inicio assim o trabalho, e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto sozinho. Como na carreira anterior, a gente fez 2 pontos altos juntos e um sozinho, nessa a gente vai fazer 2 pontos altos juntos, um sozinho e novamente no próximo pontinho aqui, um sozinho, tá? Então, vamos seguir essa sequência agora, fazendo 2 pontos altos juntos e 2 pontos, sendo um só para cada pontinho de base. E aqui, novamente, eu já volto no próximo ponto de base, fazendo 2 pontos altos juntos.
E assim eu vou seguindo essa sequência até dar a volta em todo o trabalho aqui. Ao final da carreira, seguindo a sequência, vamos ter um total de 60 pontos, tá? Contando todos que fizemos na base. Agora aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. E novamente a gente vai seguir a sequência. Vamos caminhar um ponto baixíssimo. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, já conto como ponto alto. Aqui no próximo, faço um segundo ponto alto. Para essa carreira, eu vou fazer um ponto alto sozinho, novamente um ponto alto sozinho, novamente um ponto alto sozinho, tá? Então, essa sequência vai ser de 2 pontos altos juntos dentro do mesmo pontinho de base e 3 pontos altos, sendo um para cada pontinho de base. Feito isso, só repete a sequência. Faz 2 pontos altos juntos dentro do mesmo pontinho de base e para os demais pontinhos aqui, ó, eu faço um ponto alto sozinho, novamente um ponto alto sozinho e aqui um ponto alto sozinho. Seguindo essa sequência, finalizei. Então, para essa carreira, a gente ficou ao final com 75 pontos, tá bom? Contando todos os pontinhos de base. Agora aqui, gente, a gente vai seguir a sequência, tá? A gente vai ter que fazer mais 2 carreirinhas. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui a gente vai ter que fazer mais 2 carreiras. Então, essa carreirinha aqui, a gente fez 2 pontos altos juntos, dentro do mesmo pontinho de base, e 3 pontos, sendo um para cada pontinho de base. Na próxima carreirinha, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos e 4 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. E o último vai ser 2 pontos altos juntos, dentro do mesmo pontinho de base, e 5 pontos altos, tá? Sendo um para cada pontinho de base. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltado, então, aqui, finalizei a carreira. Para essa 6ª carreirinha, ficou com um total de 90 pontos, tá? Ao final da carreira. E essa 7ª carreirinha e última ficou com 105 pontos, contando todos os pontinhos de base que a gente fez na carreirinha. Agora, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo e vamos iniciar a cabecinha. Então, aqui eu vou trabalhar um total de 22 pontos altos, sendo um para cada pontinho de base. Então, subo aqui 3 correntinhas, já conto como um ponto alto. Venho aqui no meu próximo pontinho de base e vou trabalhar aqui um total de 22 pontos altos. Fiz, então, aqui a minha carreirinha com 22 pontos altos. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras seguindo. Então, venho aqui, viro o meu trabalho e dou continuidade, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até ter um total de 4 carreiras. Chegado, então, aqui, já finalizei as minhas 4 carreiras, ficou, então, assim, ó, as 4, tá bom? Agora, aqui, gente, eu vou virar o meu trabalho e aqui a gente vai fazer a orelhinha. Então, vou subir aqui 3 correntinhas, que já conta como ponto alto, e vou vir aqui, ó, fazendo um total de 8 pontos altos aqui, tá? Então, preciso ter 8 pontos altos para fazer a orelhinha aqui da nossa corujinha. Então, voltada aqui, gente, ó, vou finalizar aqui o meu último pontinho. Então, ficamos aqui com um total de 8 pontos altos, sendo um para cada pontinho de base. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou repetir fazendo uma nova carreirinha. Então, vai ser mais 8 pontos altos ao total, tá? Para essa 2ª carreirinha aqui. Então, vou fazer um ponto alto em cima de cada pontinho alto da carreira anterior. Então, é ponto alto em cima de ponto alto. Venho fazendo até completar aqui, né, essa 2ª carreirinha. Chegada, então, aqui, vou virar, então, o meu trabalho. Agora, a gente vai fazer a última carreira. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas e vou vir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Porém, eu não finalizo os pontos altos, tá vendo, ó? Eu venho e deixo a última laçadinha na agulha. Pesco aqui a linha, ó, deixo a última laçadinha na agulha. Então, eu venho como se eu fosse fazer um ponto alto, porém, eu não finalizo ele. Eu vou deixando as laçadinhas na agulha. Isso a gente vai fazer, ó, para cada pontinho aqui de base, tá vendo?
vamos ter que ter um total de 8 pontos altos, porém, eles não vão estar finalizados. Vou fazendo dessa forma aqui, ó, tá vendo? Então, vou vir aqui fazer o meu último pontinho, porém, eu não finalizo. Agora sim, a gente vai finalizar. Então, eu pego aqui a linha, ó, pesco, e essa linha eu passo por dentro de todas essas correntinhas aqui, ó. Finalizando, então, aqui esse detalhe da orelhinha aqui da corujinha. E aqui eu venho ajeitando, e aí eu vou cortar aqui a minha linha pra gente poder depois estar fazendo um arremate. Então, feito aqui a primeira orelha, a gente vai fazer a segunda. Então, vai ser o mesmo processo, tá? O mesmo processo que a gente fez dessa orelhinha aqui, a gente vai fazer do outro lado. Então, feito aqui, ó, ficou desse jeito, agora eu vou fazer aqui do outro lado aqui a orelhinha. Então, feito aqui a orelhinha, completei as duas, fica desta forma, as orelhinhas. Agora, aqui, ó, eu já fiz o arremate de um lado da orelhinha, vou fazer esse daqui. Então, aqui, simplesmente, vocês vão colocar a linha na agulha de tapeceiro e vão passar aqui por dentro do trabalho. Aqui, vocês podem dar uns pontinhos, tá? O importante é que a ponta da orelhinha fique pontuda, tá bom? Não fique redondinha, que ela fique bem pontudinha. E aqui, ó, você dá uns pontinhos pra que essa linha ela não solte, tá? E aí, é só fazer, né, o corte da linha, porque o nosso trabalho ele já vai estar, né, presinho. Então, aqui eu dei um pontinho, ó, novamente eu passo aqui por dentro de novo a agulha, né, e escondo aqui esse pedacinho de linha. Aqui a linha já tá bem fixa e ela não solta. Aqui eu vou pegar a tesoura, eu vou cortar esses excessos de linha e o trabalho, então, né, ele fica finalizado desta forma aqui. Agora, com a linha barroco, número 6, na cor marrom, a gente vai iniciar, então, aqui o trabalho, né, o detalhe. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pescar a minha linha, bem aqui nesse cantinho. Aqui, antes de iniciar o trabalho, dá uns pontinhos, então, vou dar aqui uns pontinhos para que essa linha, ela não solte, tá? E sempre deixo um excesso de linha, para depois estar fazendo o arremate. Então, aqui, ó, pescada a linha, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, já conto como ponto alto. No próximo ponto de base, faço novamente aqui um ponto alto. Aqui no próximo ponto de base, faço um terceiro ponto alto. Feito aqui o terceiro ponto alto, vou vir aqui no meu próximo pontinho de base e vou fechar aqui com um ponto baixo. Feito ponto baixo, eu subo 2 correntinhas, que já vai contar como ponto alto, e venho repetindo novamente, fazendo 3 pontos altos, sendo um para cada pontinho de base, tá? Então, aqui eu totaliza 3, finalizado, venho aqui no próximo pontinho, fecho com ponto baixo. Esse ponto baixo já conta como ponto, subo 2 correntinhas, venho aqui, ó, e só vou repetindo. Essa vai ser a sequência para todo o trabalho. Então, assim, a gente vai seguir dando a volta todinha. Voltado, então, aqui, gente, já finalizei, vou cortar aqui a minha linha. E aqui, a gente vai fazer o arremate. Então, vou vir aqui, ó, no último pontinho, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E aqui, eu pesco a minha linha e puxo. Aqui, a gente vai estar prendendo. Mas o trabalho, ele fica assim, tá vendo? A gente vai seguir a sequência dando a volta em todo o trabalhozinho. Aqui eu vou fazer o arremate, então. Então, aqui eu vou pegar a minha agulha de crochê, vou pescar a linha aqui, ó. E sempre gosto de dar uns nozinhos antes de cortar a linha. Porque assim a linha, ela não escapa. Dependendo da linha, por mais que você dê um nó, ela vai folgando. E aí, fica aqueles fiapinhos. Então, sempre que finalizar o trabalho, deixa um pedaço de linha para você estar fazendo esse arremate bem feito. E, se necessário, dá uns pontinhos, tá? Porque aí fica bem mais seguro, que nem eu tô fazendo aqui, ó. E aqui é só, né, prender e depois cortar o excesso de linha. Feito esse lado aqui, né, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Voltado, então, aqui eu vou contar 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no meio, entre o bloquinho 6 e 7 aqui, ó, bem aqui no meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui no meinho, a gente vai fazer o detalhezinho da peninha.
Aqui os demais eu já fiz do outro lado e fiz, né, debaixo aqui do pezinho. Aqui nas laterais a gente vai ter que trabalhar 4 cordões, tá bom? E aqui na parte de baixo do pezinho, né, dela, onde vamos colocar assim, a gente vai trabalhar 5 cordões. Então, como que a gente vai fazer? Vou pescar a minha linha aqui, esse mesmo processo a gente vai fazer para todos. Então, aqui eu vou subir um total de 20 correntinhas. Subindo, então, as 20 correntinhas, vou vir aqui dentro do mesmo pontinho que a gente iniciou o trabalho e vou fechar aqui, ó, com ponto baixo, tá? Feito isso daqui, novamente eu vou subir aqui 20 correntinhas de novo. Chegada, então, aqui, ó, vou prender no mesmo lugarzinho com ponto baixo, tá? E assim eu vou fazer novamente. Então, voltada aqui, gente, eu já fiz os meus 3 cordãozinhos, tô aqui no quarto, então a gente vai finalizar o quarto cordão. Então, é o mesmo processo, fez os 4 cordãozinhos, sempre finaliza com ponto baixo dentro do mesmo pontinho que iniciou. Então, aqui eu vou cortar a minha linha e aqui vai ficar prontinho. Então, lembre que nas laterais a gente tem que fazer, ó, 4 cordãozinhos com um total de 20 correntinhas cada, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer para os lados. A única coisa que muda é que esses que ficam na lateral, que nem esse daqui o outro, a gente vai fazer só com 4 cordões, tá? E aqui na parte de baixo, né, do corpinho, no caso ela estando em pé, a gente vai fazer um total de 5 cordões, tá? Todos com 20 correntinhas. É o mesmo processo do que eu ensinei para vocês aqui agora, vai ser o mesmo processo dos demais. Então, já fiz aqui para adiantar o vídeo, tá bom? Mas o processo é o mesmo. Então, feito aqui, ó, finalizou então o trabalho. E aqui fica dessa forma, tá vendo? Então, os lados vão ser a mesma quantidade de cordãozinho, sendo 4 unidades, tá vendo, de cordão? E aqui, um total de 5 cordõezinhos, que é a parte de baixo do trabalho. Então, feito isso daqui, dá uma ajeitadinha e fica finalizado esse processo. Agora, aqui a gente vai trabalhar os olhinhos. Então, vou dar minha laçada inicial, continuo com a minha linha marrom, que subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui na minha primeira correntinha de início e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo aqui, a gente criou o cordãozinho, né, a argolinha. Vou subir aqui 3 correntinhas, que já conto como ponto alto. E aqui dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar um total de 15 pontos altos, tá bom? Feito, então, aqui os 15 pontos altos, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar a minha linha e vamos finalizar aqui, tá? Então, aqui cortou a linha, a gente vai fazer o arremate. Então, você vai fazer o arremate desse pedacinho de linha que fica aqui, né, no trabalho. Então, é só vir aqui para o lado avesso, pesca a linha. Eu costumo sempre dar uns pontinhos antes de cortar essa linha, tá? Por mais que vá fazer a costura ou colagem, eu gosto de dar um pontinho e deixar ele bem firme. Então, aqui eu vou cortar o excesso da linha que ficou e, feito isso daqui, a gente vai passar para a próxima etapa. Então, agora aqui com a linha branca, a gente vai fazer aqui o detalhezinho do olhinho. Então, pesco aqui a minha linha branca, faço uma correntinha e dentro desse mesmo pontinho aqui, ó, deixa eu tirar esse fiapinho aqui, a gente vai trabalhar aqui mais um ponto baixo. Então, fiz uma correntinha, dentro dele eu vou fazer um ponto baixo. Para essa carreirinha, a gente vai trabalhar para cada ponto de base 2 pontos baixos, seguindo essa sequência até completar toda a carreirinha. Chegada, então, aqui, eu vou finalizar com um ponto baixo. E para essa carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base e no próximo ponto de base a gente faz um ponto baixo. Então, faz 2 pontos baixos juntos dentro do mesmo ponto e um ponto baixo sozinho, seguindo essa sequência até completar a carreira. Então, chegada aqui, ó, completei a carreira. Então, a gente trabalhou aqui
sendo 2 pontos baixos juntos dentro do mesmo pontinho de base e um ponto baixo sozinho, intercalando essa sequência até completar toda a carreirinha. Então, chegada aqui, fecha com ponto baixo, corta a linha, com ponto baixíssimo, corta a linha e puxa. E aqui a gente vai fazer o arremate. Então, chegada aqui, agora eu vou ensinar para vocês a fazer o detalhe do olho. Então, como ele é na cor preta, eu vou ensinar aqui na cor branca. Estou utilizando aqui a agulha 2 milímetros para fazer esse olhinho. E aqui eu vou utilizar a linha Charme para poder fazer, né, só mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas o olhinho é com a marca Passione. Então, aqui eu subo 6 correntinhas. Vou vir aqui na minha primeira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, já conto como ponto alto. Enrolo a linha na agulha, dentro da minha argolinha aqui, eu vou trabalhar um total de 15 pontos altos, tá? Voltada então aqui, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo, na primeira correntinha que a gente fez aqui, né, do ponto alto. Fechado com ponto baixíssimo, aqui eu finalizei então o detalhezinho do olhinho. Só que aqui vocês vão fazer na cor preta, tá bom? Que eu estou fazendo a cor branca para vocês visualizar, mas vocês têm que fazer 2 unidades na cor preta. Então, após finalizar o trabalho, faz o arremate, tá? E aí, fica prontinho, né, os olhinhos. Então, vou cortar aqui a minha linha, só para mostrar para vocês, e fica prontinho desse jeito. Agora, aqui a gente vai trabalhar a costura. Então, peguei aqui o olhinho maior, posicionei, e com a agulha de tapeceiro, eu coloquei uma linha mais fina, tá? Então, coloquei aqui a linha Charme na cor branca, para ser uma linha mais fina e tá fazendo essa costura. Então, vou entrar aqui, ó, vou sempre entrar e sair por fora do trabalho, tá vendo? Ó, sair por fora do trabalho, volto novamente, fazendo esse processo por todo o olhinho da corujinha. Aonde vai ser a parte do biquinho, deixem um espaço, tá bom, gente? Então, aqui, gente, voltei, ó, deixa aqui um espacinho nessa parte, tá? Para que a gente possa depois ter espaço de prender o biquinho da coruja. Então, vou vir aqui, ó, trazendo a minha agulha para o lado avesso. E aqui eu vou estar dando alguns pontinhos. Ao chegar aqui, então, vamos utilizar a cola universal. Aqui vocês também podem estar fazendo a costura utilizando a cola da sua preferência. Então, passo um pouquinho de cola aqui, ó, e venho, né, colocando aqui o detalhe do olhinho, tá bom? Então, é só posicionar aqui. Como eu disse, caso queira a costura, é só fazer também, tá? Então, o olhinho, ele fica finalizado. Vamos fazer o biquinho agora. Então, com a linha amarela, eu vou iniciar aqui dando a minha laçada inicial. Aqui eu já estou com o barroco, o fio número 6. Então, aqui eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Subida 6, eu vou subir mais 2 correntinhas para formar aqui o primeiro ponto alto. Enrola a linha na agulha e vem aqui, ó, na correntinha de número 5, fazendo um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha que a gente subiu. Então, venho aqui fazendo, aqui no caso é o biquinho que a gente já está fazendo. Então, venho aqui e faço mais um ponto alto. E aqui, novamente, um ponto alto, totalizando, né, 6 pontos altos, ficando assim. Agora, aqui eu viro o trabalho e inicio novamente uma carreira. Subo 3 correntinhas, que já conto como ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base. Então, vai ser um ponto alto em cima do outro. Então, aqui estou fazendo a minha segunda carreirinha. Vou vir fazendo. E depois a gente vai fazer mais uma carreira, porém, essa carreira vai ser diferente. Então, venho aqui, eu vou fazer o meu último ponto alto. Finalizei, então, aqui a segunda carreirinha, viro o trabalho. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 2 correntinhas. E aqui eu vou vir fazendo como se fosse um ponto alto, porém, eu não finalizo, deixo a correntinha na agulha, tá vendo assim, ó? E aqui a gente vai ter que ter, né, um total de 6 também. Então, só vou finalizar esses pontos altos quando eu fizer todos, tá vendo? Observa que eu deixo sempre a correntinha na minha agulha, eu não finalizo o ponto alto. Então, vem aqui, ó, feito todos, vou vir aqui, ó, vou pescar a minha linha e vou passar por dentro de todas as correntinhas.
criando aqui esse biquinho, essa parte mais pontudinha. E aqui, vou puxar a linha aqui. Aqui eu corto um pedaço de linha. E aqui, a gente vai estar fazendo a costura. Então, é só costurar e fazer, né, o arremate aqui dessas linhas. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, voltada aqui, gente, já finalizei, fiz o arremate da linha. Então, é só fazer o arremate e cortar a linha. Agora, aqui com a agulha de tapeceiro, ó, já com a linha amarela, eu vou pegar aqui bem entre um olhinho e o outro e voltar fazendo a costura aqui do biquinho. Então, vou vir aqui, vou pegar o meu biquinho e vou fazer essa costura aqui nessa parte, né, de cima. Antes, eu sempre vou arrumando, então, ele tem que ficar aqui no meinho, tá vendo? Vocês podem fazer a costura do biquinho, primeiro, se vocês quiserem, antes do olhinho, tá? Ou faz primeiro ou faz depois. Aqui eu fiz depois. Então, aqui é só costurar, não tem erro. Vai prender o biquinho, deixando ele bem ajeitadinho. E principalmente essa partezinha aqui de cima, ela tem que estar retinha, tá? Tem que ficar presa, né, por debaixo aí dos olhinhos, tomando todo o cuidado para que não apareça a linha amarela, principalmente na parte da frente do trabalho, que é essa que a gente tá fazendo. Então, venho fazendo aqui, ó, vou prendendo, e aqui é só fazer a costura, né? Finalizado a costura aqui nessa parte de cima, a gente só vai prender a parte do biquinho embaixo. Aqui vocês podem deixar dessa forma, se vocês quiserem, mas eu vou estar prendendo aqui o biquinho. Chegada, então, aqui, ó, virei o trabalho. Agora, eu vou dar aqui uns pontinhos, tá? Ainda estou prendendo aqui a parte de cima do biquinho, então, dou uns pontinhos aqui por fora do trabalho, tá bom? Aí, aqui, gente, caso vocês não queiram fazer a costura, vocês podem utilizar a cola, tá bom? Então, vou vir fazendo aqui, ó. Vou vir passando aqui por dentro do meu trabalho. E aqui, vou vir prender a ponta do biquinho, tá vendo? Venho aqui, pego o biquinho e prendo. Aqui, eu vou dar nos pontinhos e vou prender nessa pontinha aqui, ó, para que ela fique fixa. Vai muito para quem trabalha pegando encomendas, vai muito do cliente. Tem gente que utiliza a costura, né? A costura tem que ter. E tem pessoas que também utilizam a cola. Mas dependendo do trabalho, né? Como esse daqui são vários detalhes, é necessário a costura, tá bom? Só a cola, dependendo, não é o suficiente. Conforme as lavagens, pode soltar. Então, ficou assim, desse jeitinho o biquinho. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Ficou assim a corujinha, que vocês podem fazer quantas unidades vocês quiserem. Ficou prontinha. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtida, o seu gostei. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.